Meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco, amém? Para mim é uma alegria, é uma honra poder estar aqui com os irmãos neste momento que é significativo, emblemático, a história desta igreja, que tem sido a cada dia, cada ano, abençoada. Eu quero, na pessoa do reverendo Silvano, agradecer ao conselho da igreja pelo convite. Eu me sinto muito contente, muito alegre em poder estar aqui. Silvano é um bom amigo que Deus me concedeu, como também a sua família. E aproveito também para felicitá-los pela chegada do primeiro netinho, né? Agora eu vou poder chamar o reverendo Silvano de senhor, agora, né? E nós queremos parabenizá-lo, eu particularmente, Leidiane, minha família, queremos parabenizar os avós pela chegada do primeiro neto, que chegou com saúde, e que esta criança cresça, não apenas em estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E haveremos, pela graça de Deus, considerar toda a epístola, toda a carta, entendendo que nela está permeada aquilo que Paulo vai lançar a partir da perspectiva de uma tese que ele vai desenvolver nos capítulos que seguem, que são 5 capítulos que Paulo vai desenvolver. Inclusive na segunda carta ele vai trazer uma dilatação, uma extensão expositiva daquilo que vai ser o terceiro ponto da nossa reflexão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, diante de Tua palavra, inspirada, inerrante, suficiente, pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o texto sagrado opere na nossa vida a iluminação necessária para que compreendamos o texto e, ao compreendermos, entendamos a direção que o Senhor tem para nós nesta manhã. É o que nós te pedimos, pelo nome santo e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a cada dia o evangelicalismo vai se fortalecendo e a cada dia o Brasil se torna mais evangélico. A cada dia nós temos muitas opções de lugares para servir a Deus com a nossa família. A cada dia o portfólio, o menu de escolha de igrejas aonde podemos estar com a nossa família e servir a Deus com a nossa família aumenta. Em cada lugar, em cada esquina, em cada bairro, nós encontramos várias opções de igrejas grandes, confortáveis,
igrejas bem estruturadas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do planejamento, igreja com visão de investimento em determinados setores. É difícil você encontrar uma igreja que seja completa na sua amplitude, no sentido de alcançar de forma plena. Há igrejas que investem na educação, há igrejas que investem nos relacionamentos, há igreja que investe nas estruturas, o que para ela é significativo, ter estruturas confortáveis, amplas, com todo um planejamento estratégico para atender o bem-estar das pessoas que ali chegam. O conforto, a temperatura, o conforto das cadeiras e também atender às demandas dos grupos que existem na igreja. Muitas vezes a liderança da igreja se debruça com muitas demandas que são levantadas pelos setores ou pelas faixas etárias que compõem aquela igreja. Então, não é muito difícil encontrar uma igreja adequada às nossas necessidades. Há aqueles que gostam de igreja que o fundo é preto, que o fundo é branco, que tem muita iluminação, que tem pouca iluminação, que a pregação é curtinha, que a pregação é longa. Há aqueles que precisam de alguns incentivos a mais para adorar a Deus. A iluminação precisa ser uma iluminação ambiente, porque senão a adoração ela não flui, ela não acontece. Às vezes é preciso que haja um complemento, uma coreografia, uma dança, um teatro, porque parece que a palavra de Deus, quando pregada, não é suficiente para alimentar, para nutrir, para desenvolver o crescimento, o desenvolvimento daquela comunidade. Paulo fala a uma igreja que de alguma forma desenvolveu o seu papel cumprindo o propósito de Deus na vida dessa igreja. Então, o que mais interessa para nós, em primeiro plano, embora as outras coisas sejam coisas que tenham a sua contribuição, mas desenvolvem uma importância secundária, outras até importâncias terciárias. O mais importante é que a igreja entenda que ela existe, que ela está naquele lugar para a glória de Deus. É preciso que ela seja percebida, é preciso que ela seja notada, é preciso que ela seja reconhecida. Para isso há planos de divulgação, né? As mídias que hoje favorecem são ferramentas, são caminhos, são estradas por meio das quais nós podemos divulgar o nosso trabalho a partir de um diferencial que nós entendemos que seja relevante para aquela comunidade, o local onde nós estamos inseridos, a igreja, o bairro onde a igreja está inserida. A igreja precisa ser relevante, como diz o reverendo Elis Medeiros, e cumprir a sua missão do outro lado da rua, ou seja, no seu bairro. Ela precisa ser relevante, mas ela também precisa ser relevante cumprindo a sua missão no outro lado do mundo. Compreender que a sua missão, ela não está numa perspectiva reducionista, circunscrita apenas num bairro, mas ela também não pode ser percebida apenas na perspectiva macro, mas é nas duas dimensões, nas duas perspectivas. E Paulo reconhece a ação, o protagonismo, por assim dizer, a diferença, a relevância daquela igreja para aquela cidade, para aquele lugar aonde a cidade estava situada. A igreja de Tessalônica tinha do seu lado direito a presença da igreja de Coríntios, na frente tendo o mar Egeu como panorama de visualização daquela cidade, encontrava-se exatamente a Ásia. Depois do mar Egeu, todas as igrejas que estão relatadas no Apocalipse estavam presentes ali, na visualização da cidade banhada por aquele mar. A sua esquerda, mais para cima, Bitínia, e a Ásia ali fechando aquele formato geográfico que recebe aquela cidade e que possui aquela igreja. Exatamente na disposição geográfica da Macedônia, que ia
contra, que não era uma proposta inicial do apóstolo Paulo ir àquela região, mas quando nós vamos à carta, ou melhor dizendo, ao livro de Atos, a partir do capítulo 16, do versículo 9, nós encontramos o registro de como Deus, pelo seu Espírito, conduziu o apóstolo Paulo no contraponto aos seus planos de ir a outros lugares, para que agora pudesse ir a Macedônia. Então, a igreja de Tessalônica nasce exatamente dentro de uma direção do Senhor. Na vida do apóstolo Paulo, que prega o evangelho naquele lugar, uma igreja é estabelecida, pessoas se organizam, certamente de faixas etárias das variadas, tal como essa igreja. A igreja começa a desenvolver as suas atividades para atender às demandas que são levantadas, tal como essa ou qualquer outra igreja do nosso contexto. E Paulo escreve, tendo recebido um relatório de como a igreja estava, da parte de Timóteo, Paulo escreve com muita alegria, com muita satisfação, com muita glória no seu coração, expressando a sua gratidão a Deus pela relevância, pela diferença que aquela igreja tinha feito, não apenas naquela cidade, mas em toda a região. É o que nós vamos ver, que aquilo que Paulo destaca como diferencial, como algo importante para uma igreja que precisa buscar a sua relevância, entender a sua relevância no seu tempo, na sua época, no lugar onde ela está inserida, Paulo então desenvolve 3 perspectivas que estão permeadas, dissolvidas, pulverizadas no decorrer dos 5 capítulos dessa carta extremamente importante, e que nós encontramos esses 3 pontos presentes nesse texto, sobretudo no que está inserido do verso 2 ao versículo 4, e é para ele que eu chamo a sua atenção, para que você olhe comigo a disposição daquilo que se destaca na mente e que se dilata no coração do apóstolo Paulo, expressando-se como uma ação de graças pela relevância daquela igreja no seu tempo e na sua época, e assim podermos entender que uma igreja relevante no seu tempo e na sua época é aquela que vive para o propósito do Senhor. Então, se não vejamos o que o texto nos apresenta. Paulo, então, à guisa de introdução, estabelece o seu sentimento, que traduz-se nas ações de graças. Paulo sempre, quando estava na presença de Deus, lembrava da igreja. Não é muito interessante quando a gente está orando por alguém e a gente lembra de algumas qualidades daquela pessoa? Quando aquele irmão, aquele amigo é uma pessoa extrovertida, alegre, receptiva, sempre pronta. E quando a gente vai orar por aquela pessoa, a primeira coisa que a gente lembra, graças a Deus, não são os defeitos, são as qualidades. Senhor, abençoa, eu te louvo pela vida daquele irmão, daquela irmã, daquela igreja, porque ela é assim, e a gente enumera as qualidades. E Paulo, então, quando se encontrava na presença do Senhor, colocava o seu coração numa disposição de gratidão por aquela igreja. E ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, era algo contínuo na mente do apóstolo Paulo, quando ele direcionava os seus pensamentos à igreja de Tessalônica. Ele recordava diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. São elementos distintivos que para Paulo deixava claro, inconteste, conclusivo, de que aquela igreja cumpria o propósito daquele que havia escolhido, estabelecido aquela igreja naquele lugar. Eram elementos distintivos. Poderíamos falar sobre as 3 marcas de uma igreja que preza pela pregação expositiva das Sagradas Escrituras, uma igreja que preza pela administração correta dos sacramentos, uma igreja que aplica de forma correta a disciplina.
De fato, uma igreja que lhe dá condições, conforto para continuar bem nela, é uma igreja que possui essas qualidades. Mas aqui Paulo destaca outras qualidades que não se afastam destas três primeiras, mas se faz necessário que haja em uma igreja que quer cumprir o seu propósito de glorificar a Deus que a escolheu. Em primeiro lugar, Paulo mostra que era uma igreja operosa. Era uma igreja operosa, e nós conseguimos identificar essa perspectiva, o reconhecimento da operosidade desta igreja em todos os capítulos desta carta. Vejam bem, no versículo 6 a 8, no versículo 14 do capítulo 2, do versículo 6 e 7 do capítulo 3 e o versículo 1 do capítulo 4, Paulo vai fazer menção, entre outros aspectos, sempre um link com aquilo que se destaca na vida da igreja, a operosidade da fé. Quando a gente fala da operosidade da fé, é preciso, infelizmente, que nós possamos conceituar essa fé. Porque as pessoas vivem uma relação muito mística com a fé. Uma relação determinante, onde você começa, olha, você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa confiar que as coisas vão dar certo, você precisa ter fé que aquele financiamento vai sair, você precisa ter fé que a cura vai vir. Embora Deus seja um Deus provedor das nossas necessidades e nos cure, mas quando Paulo está falando da fé, não é a fé que traz a confiança, não é a fé na fé, que não produz resultados do ponto de vista bíblico. Essa fé é uma fé de conteúdo que determina um comportamento. É uma fé que possui o regramento, os dispositivos normativos que conduzem o comportamento daquela ou daquele grupo segundo os ditames da vontade de Deus. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é um livro de quê? De regra, de fé e de prática. Porque nós não fazemos parte de uma religião filosófica. Nós não estamos reunidos aqui, nós não existimos enquanto igreja para ficar filosofando, trazendo elucubrações teológicas, filosóficas, contextos políticos, considerando todas as problemáticas. Por mais que estas coisas sejam necessárias de serem refletidas, elas precisam ser refletidas a partir do prisma, a partir da perspectiva daquilo que nós conhecemos como cosmovisão reformada, que se coaduna com a perspectiva de uma visão, de um comportamento, de uma vida que acontece a partir dos postulados bíblicos. Não há como viver a vida cristã, não há como viver uma vida genuína, se não for segundo os ditames das Sagradas Escrituras. Não existe vida, não existe propósito, não existe glória fora do propósito de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e encontrado nas Sagradas Escrituras. Paulo reconhece que esta igreja não era uma igreja teórica, mas era uma igreja operante. Veja, quando o texto nos apresenta nos versículos 6 e 8, ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E numa ordem didática, indo para o versículo 8, numa crescente argumentativa, olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esta fé, portanto, não é uma fé mística, não é uma fé na fé, não é uma fé que determina as coisas, mas é uma fé que encontra repouso e impulso para as suas ações fundamentadas na palavra de Deus. A confissão de fé de Westminster não começa falando de Deus.
mas começa falando das Sagradas Escrituras, porque são elas que revelam o conhecimento necessário de Deus. Quando Paulo fala aqui do versículo 8, porque de vós repercutiu, é porque ele vai reconhecer que essa repercussão da igreja na região, no lugar onde ela estava inserida, trouxe um efeito, e este efeito é reconhecido nos versículos 6 e 7. É por isso que eu inverti a ordem. O versículo 8 traz exatamente a repercussão da conduta, mas a conduta, ela é primeiramente reconhecida a partir de um ponto que é a palavra de Deus, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. E essa repercussão trouxe elementos distintivos que clareiam a visão e o reconhecimento daquela igreja. O versículo 6 diz que porque repercutiu, ele então diz, versículo 6, que com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, dois verbos se destacam aqui, que se repetem, ou melhor, um verbo que se repete. O verbo tornar mostra exatamente uma disposição ativa, porque o tempo do verbo está na ativa, é uma ação que se pratica como alguém que se ergue para aparecer na história, para aparecer no cenário, como de homens que se apresentam em público. A igreja, portanto, era visualizada, ela buscava ser visualizada, mas aquilo que caracterizava o reconhecimento desta igreja era o comprometimento que ela tinha com a palavra de Deus, que determinava os parâmetros da sua fé. Não há como conceber uma igreja que não esteja fundamentada nas Sagradas Escrituras e uma igreja que não viva a coerência do propósito de Deus revelado nas Sagradas Escrituras com a vida daquela igreja. Tiago, quando vai falar, ele não fala questionando, e algumas pessoas de forma equivocadas, mas basicamente equivocadas, chegam a ilações de que ele está trazendo um contraponto teológico àquilo que Paulo vai falar nos postulados teológicos que Paulo desenvolve nas outras cartas. Quando, na verdade, Tiago parte do pressuposto de que aquela igreja ou aqueles irmãos daquela região conhecem e absorveram todos os pressupostos bíblicos, teológicos, e por isso colocam em prática tudo aquilo que eles conhecem. É uma fé operante. É uma fé operante que nós precisamos viver no nosso tempo, assim como a igreja de Tessalônica viveu no seu período, e nesse sentido, reconhecidamente por Paulo, como dois distintivos. Eles eram imitadores. Veja só, a igreja não era igual a Paulo, a igreja não era, no sentido essencial, igual a Deus, porque ninguém pode ser igual a Deus. Ele é perfeitamente santo, justo e nos seus atributos. O que Paulo está dizendo é que a igreja, ela estava tão focada em viver os propósitos de Deus, que Paulo diz, vocês se tornaram imitadores. Imitar é alguém que vai fazer igual. Sabe quando você vai educar o seu filho? Quando você começa a imprimir nele uma série de comportamentos dentro da sua casa, onde ele vai aprendendo pela observação e ele depois vai fazer igual ao que você está fazendo. E se você não educar bem o seu filho em casa, ele vai copiar tanto o que você vai fazer dentro de casa que ele vai fazer aonde? Lá fora. Por isso que o ditado diz que aquilo, como é que diz o ditado? Vai à praça.
Então é preciso que nós tenhamos essa consciência que nós precisamos ser tal como o Senhor, viver como Ele viveu, andar como Ele andou, na perspectiva daquilo que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Certa feita, quando Jesus, interpelado por aqueles que estavam ao seu redor, todos os dias, dentro de uma casa, ele disse: Senhor, a tua família te chama. Ele diz: a minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Quando ainda conduzidos pela necessidade de alimentação, depois da conversa com a mulher samaritana, os discípulos trazendo comida, porque foi para isso que eles haviam se afastado do Senhor, trazido comida, e dizendo assim: Senhor, come. E a resposta de Cristo foi categórica: a minha comida e a minha bebida consiste em quê? Em fazer a vontade de meu Pai. Assim a igreja, que tem o Senhor Jesus como cabeça, a igreja que é um organismo vivo, que pertence ao Senhor, como Abraham Kuyper estabeleceu a verdade universal de que Cristo não apenas é o cabeça da igreja, mas o Senhor do universo, porque não há uma poeira cósmica existente no universo que Cristo não possa dizer: é meu, me pertence. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de todas as coisas, e é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é o governo da igreja, é quem sustenta a igreja segundo a perspectiva do capítulo 1 em Apocalipse. É Ele que está no meio da igreja, é Ele que conhece a igreja, é Ele que sustenta a igreja. Portanto, a igreja precisa caminhar nos passos de Cristo. Uma igreja relevante, sem dúvida nenhuma, é uma igreja operante. E uma igreja operante não deve ser confundida com uma igreja pragmática, mas uma igreja que existe para o louvor da glória do Senhor. Então Paulo diz: vós vos tornastes imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que, tendo se tornado imitadores, vocês agora se tornaram modelo. Sabe, às vezes quando a gente tem alguma ideia para fazer alguma reforma em casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar o quê? Uma referência. Você quer melhorar a sua sala. Aí alguém pergunta: o que é que você quer fazer? Diz: olha, eu estou com umas ideias, mas para organizar as minhas ideias eu preciso ter uma referência, um modelo. E a gente vai aí na internet e começa a fazer uma pesquisa procurando modelos referenciais. Uns são adequados, outros nem tanto, não se encaixam dentro da nossa perspectiva. Assim é o estilo de vida. Se você está precisando hoje ter saúde alimentar, você vai procurar um nutricionista que seja o quê? Um modelo excelente de profissionalismo para cuidar da sua saúde. Se você quer equilibrar os hormônios no seu corpo, aí você vai ter que procurar aqui o presbítero da igreja, porque ele é especialista, é um modelo de excelência profissional. Então veja só, a conduta, o posicionamento, a prática daquela igreja fez com que esta igreja se tornasse um ícone, um tipo, um modelo inspiracional para outros lugares, para outros bairros, para outras cidades, porque é isso que no versículo 7 ele vai dizer: vocês fizeram tudo tão direitinho, tão certinho, que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes. Olha só, Paulo faz questão de personificar o alvo da ação da igreja. Os crentes foram alcançados, foram edificados, foram direcionados, de sorte que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque no versículo 8 vai dizer: repercutiu o seu procedimento. Mas Paulo vai adiante, e no versículo 1, ou melhor dizendo, no versículo 14 do capítulo 2, ele vai reafirmar as mesmas coisas, quando no versículo 14 ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Ele está falando exatamente da conduta, da
harmonia do comportamento que a igreja tem de acordo com a palavra de Deus. Quando ele diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito a palavra de Deus está operando eficazmente em vós os que credes, de tal forma, tanto assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus na Judeia, em Cristo Jesus. Mas no versículo 6 e 7 do capítulo 3, Paulo ainda faz menção deste ponto da operosidade da igreja. Os versículos 6 e 7 do capítulo 3 vão nos dar exatamente a direção do pensamento do apóstolo Paulo. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias de quê? Da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Assim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. E veja, o versículo 1 do capítulo 4, Paulo termina esta linha de raciocínio acerca da operosidade da fé da igreja, trazendo um comando extremamente importante e necessário para uma igreja que já está vivendo o propósito de Deus. Olha o que o texto diz. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver, que é segundo as Sagradas Escrituras e que é um elemento caracterizador da fé daquela igreja, a maneira que deveis viver e agradar a Deus, e Paulo reitera, e efetivamente estáis fazendo. Ele então continua dizendo, continueis progredindo cada dia mais. Sabe aquele ditado que diz, nada que está bom, não tem coisa, quando uma coisa está boa, ela pode ficar melhor? Parece que Paulo está dizendo assim, olha, está bom demais, mas aquilo que está bom pode ficar melhor. Esqueçam, ou melhor dizendo, não se esqueçam de um detalhe. Vocês estão fazendo o que precisam ser feito, mas lembre-se de uma coisa, continuem fazendo. Continuem fazendo. Continuem sendo o que vocês são. Continue desenvolvendo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque isso vai glorificar a Deus. Este é o primeiro ponto. Uma igreja relevante é aquela igreja que é uma igreja não pragmática, mas que vive a coerência da sua fé em consonância com a palavra de Deus. Em segundo lugar, essa igreja operante, porque está dentro dos conformes da vontade de Deus, é uma igreja abnegada no amor. E Paulo destaca a abnegação do vosso amor. Versículo 6 e versículo 12 do capítulo 3 vai destacar aquilo que Paulo vai falar como sendo a abnegação do amor. Olha o que o versículo 6 nós lemos, mas na parte B ele vai, na medida que destaca a fé, ele diz, eu quero dar graças a Deus, porque recebendo o relatório de Timóteo acerca do vosso comportamento, eu sou consolado quanto à prática da fé que vocês estão vivendo, traduzido inclusive pela abnegação do amor, o vosso amor, que está em destaque. E aí o versículo 12 ele diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para que todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo reconhece que o amor fraternal era algo importante de existir entre os irmãos. Sabe, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja teologicamente bem ajustada. Era uma igreja que certamente qualquer pastor gostaria de ser um pastor daquela igreja. Era uma igreja que, quando você entrava no corredor da galeria dos pastores, você encontraria certamente a foto do apóstolo Paulo, a foto de Timóteo, a foto de João. Então era uma grande responsabilidade. Uma igreja localizada numa cidade cosmopolitana, com a necessidade de viver firme, atenta a todas as heresias, a todos os erros bíblicos. A igreja estava fazendo o seu papel, inclusive colocando à prova aqueles que se chamavam apóstolos e não eram, porque a igreja achava os mentirosos. Então a igreja era uma igreja que, digamos assim, ela era afiada, ela era bem preparada. Eu acho que certamente havia sido preparado, como o reverendo Silvano, no Seminário Presbiteriano do Norte. Tinha a boa teologia, a teologia reformada. Mas era uma igreja que, não obstante a prática e a atenção à teologia, que é necessário, é preciso que nós saibamos, é preciso que a igreja conheça a teologia, mas era uma igreja que nos seus relacionamentos não glorificava a Deus. Inclusive era um elemento que sequer a igreja entendia que precisa melhorar, que precisava melhorar. Era uma igreja forte teologicamente, mas era uma igreja fragilizada nas suas relações. Porque, irmãos, assim como a igreja de Coríntios, que manifestava nas suas estruturas relacionais disputas de poder, que mais enfraquecia do que fortalecia, de famílias que queriam ser donas da igreja, de pessoas que queriam imprimir aquilo que elas acreditavam, aquilo que elas buscavam. Uma igreja que se tornou uma fragmentada, e a gente sabe que toda igreja que está fragmentada, ela não subsiste. As relações fraternas precisam ser fortalecidas, e as relações fraternas são fortalecidas exatamente pela prática do amor. Aquilo que o Senhor Jesus fala em João capítulo 15, a partir do versículo 8 em diante, numa relação de unidade que se verifica pelo amor, a relação de amizade, de relacionamento, quando Cristo disse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, eu vos chamo de amigos. E a relação de amizade que Cristo está se referindo não é uma relação de amizade paritária, como eu me relaciono com você, mas é uma relação de satisfação e subordinação ao comando de Deus, porque o contexto é exatamente de uma relação subordinativa e de dependência. Eu sou a videira e vocês são os ramos, e os ramos de si mesmo não produz absolutamente nada se não estiver na videira, e para que vocês possam produzir frutos, vocês precisam estar em mim, e estando em mim, vocês irão viver de consonância com o meu comando. Fazendo assim, vocês serão reconhecidamente os meus discípulos e os meus amigos, na prática do amor mútuo. Porque ele diz: ninguém tem um maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Nós precisamos entender que a nossa relação está para além de uma amizade superficial. Nós temos uma relação, irmãos, que extrapolam as relações consanguíneas. Por mais que nós entendamos que a igreja é um ajuntamento de famílias que formam a grande família da fé, um dia eu vou deixar de ser esposo da minha esposa, um dia eu vou deixar de ser pai do meu filho, um dia meu filho vai deixar de ser meu pai, porque um dia todos nós estaremos numa só dimensão, vivendo de forma plena e gloriosa uma relação de irmandade
cujo propósito é viver unicamente para a glória daquele que nos criou e nos redimiu e que nos santificou e que haverá de nos glorificar para o louvor da glória do seu nome. Um dia as relações consanguíneas deixarão de existir e nós seremos uma só família, um só povo. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que nós atentamos, e hoje infelizmente nas igrejas, se você piscar o olho, as pessoas estão muito mais dispostas a defender postulados particulares. Parece que a igreja vive numa disposição de sindicatos, parece que são sindicatos, e aí às vezes o conselho, às vezes o pastor começam a receber demandas que não têm a ver com o propósito de glorificar a Deus, mas são demandas particulares. Você pode ter certeza de uma coisa: a maior energia que o pastor e o conselho de uma igreja gasta muitas vezes não é implementando o planejamento de capacitação continuada, de educação bíblica, é muitas vezes tratando, sabe o que, irmãos? Picuinhas. Picuinhas. De pessoas sensíveis demais, que se doem por qualquer coisa, por qualquer palavra, de pessoas que dependem de incentivos, de batidinhas no ombro, que fazem e que se você não for lá e dizer o nome, fulano de tal, fez isso, fez aquilo outro, a pessoa sai bicuda e diz: não vou fazer mais porque eu não fui reconhecido por aquilo que eu fiz. E faz para homens. O Senhor Jesus vai dizer, numa outra dimensão da prática de oração, Ele diz assim: eles já receberam a sua recompensa. Porque aqueles homens que oravam, que praticavam uma atividade religiosa, eles não buscavam a glória de Deus, mas a aprovação dos homens, o aplauso dos homens. Muitas vezes nós condicionamos o nosso serviço a Deus ao aplauso, ao reconhecimento. É preciso que nós entendamos a importância de ser uma igreja relacional. O reverendo José Alves costumava dizer que a comunhão é o doce da vida cristã. É o doce da vida cristã. É preciso que nós sejamos uma igreja que anda com o pé do conhecimento e da coerência das Sagradas Escrituras, mas que cumpre o propósito revelado da vontade de Deus, vivendo a unidade, a comunhão dos santos. Versículo 9 e 10 do capítulo 4, Paulo vai falar ainda no tocante ao amor. Versículo 9 ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, e essa instrução não acontece por osmose, é pela palavra de Deus. Já estáis instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Paulo reconhece, olha que igreja interessante. É uma igreja que certamente eu gostaria de fazer parte. Mas veja bem, aqui não há uma igreja perfeita. Porque uma igreja perfeita não existe, irmãos. E se ela existir e você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Não existe essa igreja. Às vezes a gente fica aí inquieto, cheio de besteiras. Eu tenho que procurar outra igreja, porque essa igreja o pastor é muito alto. Agora eu quero uma igreja que o pastor seja mais baixinho. Porque o presbítero, porque o departamento. Eu vou procurar. Você vai se decepcionar e você vai acumular decepções, frustrações, amarguras na sua alma sobre coisas extremamente dispensáveis, porque tanto eu como você não temos absolutamente nada para entregar diante de Deus de forma plena e perfeita. Nós somos frágeis. Aonde estivermos uma igreja frágil, ali estará, imperfeita, pecadora, porque eu e você estamos nela. Aí a gente levanta o sarrafo das exigências daquilo que queremos, mas baixamos o sarrafo das exigências daquilo que precisamos fazer. Aí é muito bom, aí é fácil.
Alguém já disse que pimenta nos olhos dos outros é refresco. No versículo 10, na parte última do versículo 10, depois de reconhecer a necessidade e a presença desse amor que se destaca, que acontece como um amor fraternal, portanto relacional, onde certamente as pessoas não buscam os seus interesses, onde cada qual cuida um do outro, dando preferência ao outro, amando de verdade. Ele diz: contudo, irmãos, a parte B do versículo 10, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Era necessário que a igreja continuasse fazendo o que estava fazendo concernente à operosidade da fé, mas era necessário que a igreja continuasse fazendo o que estava fazendo concernente à prática do amor. Paulo reconhece o presente e olha para o futuro. Continuem sendo o que vocês são, continuem praticando o que vocês praticam. E se a nós aqui não estamos praticando essas duas primeiras coisas, é preciso que nós repensemos, e assim como a igreja de Éfeso, possamos nos arrepender, atinar-nos de que caímos. Lembra-se de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. É preciso que nós avaliemos a nossa vida. E finalmente, em terceiro e último lugar, era uma igreja que tinha uma esperança firme. E veja bem, Paulo traz uma construção lógica, operosidade da fé, que me leva a viver numa expressão em que o amor de Deus é percebido entre tantos aspectos. O amor de Deus está em destaque, mas tudo isso a igreja vivia porque a igreja entendia para onde ela estava indo. Irmãos, nós não somos um clube. Irmãos, nós não estamos estagnados na história. Nós estamos avançando. Nós estamos progredindo. Até que cheguemos no ponto em que Deus estabeleceu na nossa história. Onde o Senhor haverá de se manifestar, e é por isso que aí nesse ponto Paulo vai, embora ele comece a desenvolver isso na primeira carta, na segunda carta ele dá um destaque maior para trazer aspectos pormenorizados acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele fala exatamente da firmeza da nossa esperança. A nossa esperança, irmãos, não está em que tenhamos dias melhores, em que tenhamos um governo justo, que tenhamos uma sociedade que esteja livre da violência, que a distribuição de renda seja de forma justa. Nós, embora desejemos, não devemos esperar que o que preencherá o nosso coração sejam estas coisas, porque elas não haverão de acontecer. O que deve preencher o coração do crente é a certeza de que um dia nós estaremos com Ele na glória. Essa é a esperança de todo crente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o autor de Hebreus, do capítulo 10, no final do capítulo 10, a partir do verso 32, vai falar à igreja dispersa, perseguida, que perdia a liberdade, que perdia a propriedade, e que muitos perdiam a sua própria vida. Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou você perder a sua liberdade, a sua propriedade, aquilo que você demorou anos e anos para conquistar, você perder, e você correu o risco de perder a sua vida? Domingo passado recebemos um casal de missionários da APMT que atuam ali junto da Guiné-Bissau. E eles trouxeram um relato de um testemunho extremamente estarrecedor. Às vezes nós recebemos relatos do Oriente, da África, que parece relato de filme. O homem foi alcançado pela graça de Deus, teve os seus pecados perdoados, encontrou um propósito de vida, mas no contexto social em que ele vivia, a hostilidade extremamente
forte. Irmãos, ele teve as suas filhas executadas, porque ele, a partir de determinado momento, pertencia ao Senhor Jesus. Os seus algozes chegaram e disseram assim: você tem a oportunidade de negar a sua fé, de negar a Jesus Cristo. Se você não fizer, nós iremos matar uma de suas filhas. E o missionário diz que ele não negou a sua fé, e a sua filha foi executada na sua frente, numa situação que, irmãos, era muito fácil resolver isso. Porque alguém poderia dizer assim: olha, quer saber de uma coisa? Deus vê o coração, né? Eu vou dar um jeito aqui de livrar a minha filha. Deus sabe que eu amo. No fundo, Deus sabe que eu amo. Então eu vou dar um jeito, o meu jeitinho. E a sua filha foi executada. A segunda filha, no mesmo modo, irmãos. Se você não negar a sua fé, a sua filha, a sua segunda filha vai ser executada. As pessoas, no relato do missionário, ficaram estarrecidas. Chegaram para ele: por que você fez isso? Olha o desastre que aconteceu na sua casa, na sua família. Por que você fez isso? Você perdeu as suas duas filhas. E ele disse: eu não posso contrariar as convicções internas que eu tenho numa relação com meu Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Nós não sabemos o que é perder alguma coisa por amor a Cristo. Nós não sabemos o que é isso, porque vivemos num contexto de conforto. Mas o que faz com que nós nos sigamos firmes é a esperança, na certeza de que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O autor de Hebreus vai fomentar o estímulo para que os irmãos permaneçam e diz: e vós necessitais de perseverança, sabendo que a perseverança, uma vez confirmada, vai produzir o galardão. É isso que ele vai falar no capítulo 10, versículo 38, mostrando a necessidade de perseverar, dizendo inclusive: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam, não obstante as dificuldades e os desafios que se colocam diante de nós, trazendo a ameaça de perdas materiais, de liberdade e até mesmo da própria vida. E isso eu faço na fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o autor de Hebreus abre a segunda seção do capítulo 11 falando da fé, e não a fé mística, circunstanciada, mas a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e em todas as suas promessas, por meio das práticas, das disciplinas espirituais. Porque é quando nós vivemos um relacionamento de oração, de conhecimento e subordinação à palavra do Senhor, que somos fortalecidos. Calvino, quando vai refletir sobre a importância da oração na vida do crente, inclusive neste ponto de esperança e perseverança, vai dizer que nós não oramos para informar a Deus sobre coisas que Ele desconheça. Nós oramos a fim de aliviar as nossas ansiedades e descansar nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é que um dia haveremos de não ter mais esse corpo mortal, este corpo corrupto, porque a mortalidade se revestirá de imortalidade, o que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade, o que é pereno se revestirá de eternidade, e nós estaremos com Deus na glória. Esta é a esperança de todo crente. Portanto, em terceiro e último lugar, era a firmeza da esperança. E esta esperança tem um objeto específico: é o Senhor, é a manifestação do Senhor. Se não, vejamos o que o versículo 10 do capítulo 1 vai nos dizer. Olha o que o versículo diz: para aguardardes dos céus
o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. É a esperança que está posta no dia em que o Senhor haverá de retornar para receber a igreja para si. Versículo 14 do capítulo 4 trará-nos exatamente esta perspectiva. Quando ele diz, versículo 14 do capítulo 4, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Esta é a esperança da igreja do Senhor Jesus. Não são dias melhores, mas a manifestação do poder do Senhor. E aí no capítulo 5, Paulo inicia aquilo que na segunda carta vai desenvolver. Ele diz finalmente, ou melhor diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Versículo 4 vai dizer: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos. E então Paulo vai dizer que por conta destas coisas ele agradece à igreja, a Deus pela igreja. Então ele diz: nós, porém, que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. No capítulo 5, Paulo vai exatamente fechar todo o raciocínio que ele vai fortalecer durante a argumentação da sua tese, fundamentado nos 3 postulados que ele inicia na primeira carta. O que é que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, aprendemos que por mais que sejamos provocados e seduzidos pelas demandas do mundo, devemos caminhar firmes na palavra de Deus. Isso é o que importa. E enquanto caminhamos firmes na palavra de Deus, sendo isso o que importa, é preciso que entendamos que neste mundo, neste propósito, na igreja nós não estamos sozinhos. Portanto, em segundo lugar, é preciso que caminhemos firmes na palavra de Deus, vivendo em consonância com a sua vontade, sabendo que fazemos parte de um organismo vivo, dinâmico, que não é perfeito, mas que tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito santificador, que segundo Paulo em Filipenses, opera tanto o querer como o realizar. Em terceiro e último lugar, é preciso que nós entendamos que a firmeza da nossa caminhada, que não deve ser sozinhos, vai nos conduzir certamente até um dia em que haveremos de ouvir do nosso Deus: vinde benditos do meu Pai. Essa é a nossa esperança, irmãos. Se queremos ser uma igreja relevante, se queremos ser uma igreja cujo comportamento e as atitudes se destacam no meio de uma sociedade corrupta em declínio, precisamos aprender com a igreja de Tessalônica. Que Deus em Cristo nos abençoe.